pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso básico de algoritmos de JavaScript e na aula de hoje nós vamos dar início aos laços de repetição. São 3 laços de repetição que a gente vai conhecer e trabalhar durante o nosso curso, mas hoje a gente vai começar pelo laço while. Mas antes de falar sobre o laço de repetição while, tem algumas informações que a gente precisa saber antes de começar a trabalhar com laço de repetição. Por quê? Porque o laço de repetição ele vai executar uma rotina no nosso sistema enquanto uma situação for verdadeira. Depois que essa situação não for mais verdadeira, ele vai sair do laço. Só que se a gente não coloca um incremento dentro do nosso laço de repetição, esse laço vai ficar rodando infinitamente. A gente vai ter aquela questão do looping infinito. Então, para a gente conhecer aqui, começar a conhecer a estrutura do laço de repetição, vamos conhecer primeiro o incremento. Como que funciona isso? Nesse exemplo aqui, a gente consegue ver que a variável, eu dei o nome de A, né? Lembrando mais uma vez que nome de variável a gente tem que colocar de acordo com o que corresponde no nosso sistema. A gente não vai trabalhar com uma variável chamada A, variável chamada B. Lembra que vimos em switch case que nós colocamos lá um tipo de usuário? Então esse é o nome que a gente tem que colocar para as nossas variáveis. Ela tem que ser correspondente àquilo que a gente está falando. Mas só para simplificar aqui os nossos exemplos, eu chamei aqui essa variável de variável A. A variável A está recebendo 1, tá? Lembrando mais uma vez, o sinalzinho de igual aqui é que recebe, tá? Um sinalzinho de atribuição. Essa variável A está recebendo 1. Se eu quiser fazer um incremento para essa variável aqui, que ela está valendo 1 e agora ela vai passar a valer mais 1, ou seja, vai valer 2, eu coloco aqui o sinalzinho de mais. Eu coloco 2 sinalzinhos de mais e agora a variável A vai valer 2. Pessoal, o material que a gente procurar na internet, nos vídeos, nos livros, a gente vai encontrar a situação assim, ó, A mais, que é a mesma coisa que A recebe, o próprio A mais 1. Então, para simplificar isso daqui, a gente coloca só 2 sinalzinhos de mais, que quer dizer a mesma coisa. A é igual a A mais 1, que é a mesma coisa que A mais, tá? Então a gente vai começar a trabalhar dessa forma aqui, utilizando 2 sinalzinhos de mais. Então se eu tenho A valendo 1 e depois na linha de baixo eu coloco A mais, agora o A está valendo 2. E assim por diante. Se eu colocar aqui o A mais, agora o A vai valer 3. E da mesma forma o decremento. Se eu tenho aqui uma variável B recebendo 10 e eu coloco B menos, eu quero dizer que o B está recebendo o próprio valor, que é o B, né? O valor dele mesmo, menos 1. Então eu coloco B menos, agora o B vale 9. E se eu seguir aqui também, igual o exemplo de cima, B menos, agora o B vai valer 8. Pessoal, agora que a gente já viu a questão do incremento e decremento, a gente consegue entender a sintaxe do laço de repetição, tá? Todos os laços a gente vai ter que colocar um incremento ou um decremento para sinalizar que aquele laço de repetição ele vai ter uma finalização, porque senão ele vai ficar no loop infinito. A sintaxe do laço while é essa daqui. Enquanto a condição for verdadeira, tá? Enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar um bloco de comandos. Pessoal, percebam que esse bloco de comandos aqui, ele pode ser vários comandos. A gente está fazendo com um documento write só para a gente exemplificar e entender como que funciona. Mas dentro desse bloco de comandos aqui, a gente pode, por exemplo, montar um outro algoritmo, tá? Então, depois que executou esse bloco de comandos aqui, aí a gente vai colocar um incremento. Se o nosso laço de repetição ele está crescendo, a gente vai colocar um incremento. Agora, se ele estiver diminuindo, se eu tiver um valor de uma variável e eu quiser reduzir o valor daquela variável, eu vou usar o decremento, tá? Então, o incremento é para você aumentar e o decremento é para a gente diminuir. Pessoal, já trouxe uma estrutura pronta para facilitar aqui os nossos estudos e a gente conseguir evoluir um pouquinho mais rápido. Aqui no nosso laço de repetição, a gente está fazendo aqui uma comparação, uma condição. Bem semelhante, a sintaxe do laço de repetição, ela é bem semelhante à sintaxe de uma condicional. Na condicional a gente começa com a palavra if, né? Tem o if, o parênteses e depois tem as chaves e dentro dessas chaves vai ter o bloco de comandos. Aqui no laço de repetição while funciona da mesma forma. A gente vai ter a palavra while, vai ter o parênteses. Dentro desse parênteses aqui a gente vai fazer a nossa condicional. A gente vai testar o nosso laço aqui dentro. E aqui dentro das chaves a gente vai colocar o nosso bloco de comandos. Se atentando que a gente tem que colocar aqui um incremento, tá? Eu coloquei para vocês ali no exemplo anterior que o A recebe
A mais 1, que é a mesma coisa que a gente colocar o sinalzinho de mais duas vezes. A mais mais. Vai dar no mesmo, tá? Vai chegar no mesmo resultado. Pessoal, vamos entender então o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma variável A recebendo 10. Então, eu vou fazer aqui o meu laço de repetição, mas antes eu tenho que testar a condição. O que vai acontecer? A minha variável A, ela vale 10. Enquanto a variável A for menor do que 10, vai me apresentar isso daqui na tela. O documento write vai escrever a palavra aqui oi. Tá? Depois que escrever a palavra oi, ele vai vir aqui para baixo e agora a minha variável ela vai valer mais 1. Mas reparem uma coisa, isso daqui só vai acontecer se a situação for verdadeira. Se ela não for verdadeira, não vai acontecer nada. Vamos rodar isso daqui no navegador para ver como que o nosso código se comporta. Pessoal, percebo que não apareceu nada aqui no nosso navegador. Por quê? Porque a nossa condição, ela diz o seguinte: enquanto o A for menor do que 10. Só que o A, ele não é menor do que o 10. O A, ele está valendo 10. Ou a gente troca aqui, coloca um valor menor do que 10, ou então a gente aumenta aqui dentro da nossa condicional para acontecer esse bloco de comandos aqui. Eu vou colocar aqui um valor 5 para A, então agora a nossa variável A está valendo 5. Agora sim, vai aparecer alguma coisa porque o A está valendo 5. Enquanto o A for menor do que 10, vai me apresentar o que está escrito aqui dentro. No caso aqui, escreva oi, né? Só tem aqui uma string, escreva oi. Só que isso daqui vai se repetir por 5 vezes. Por quê? Porque o A está valendo 5. Até ele chegar no 10, a gente tem que fazer um incremento. Tem que incrementar. Aqui no caso, a gente colocou só de 1 em 1. Mas a gente poderia ter colocado aqui, ó, o A recebe o A mais 5. Aí ele já vai valer 10. Aí vai apresentar uma vez só. Vamos testar isso daqui para ver como que ele vai se comportar ali no navegador. Tá? Apareceu aqui 5 vezes o que eu coloquei aqui dentro no meu documento write. Ou seja, enquanto o A for menor do que 10, eu vou pedir para apresentar na tela, escreva oi. Só que eu não pulei nenhuma linha, então ficou tudo junto. Para pular linha, a gente coloca aqui o comando de HTML para pular linha. Agora vai ficar um embaixo do outro. Tá? Percebam que apareceu 5 vezes aqui o texto que eu escrevi aqui dentro. Por quê? Cada vez que o laço acontece, vai me apresentar essa situação aqui, vai me acontecer essa rotina, vai apresentar na tela aqui o que está escrito dentro desse documento write, enquanto o valor de A for menor do que 10. Pessoal, dos 3 laços de repetição que a gente vai ver, esse daqui é o mais simples, tá? Esse laço de repetição, ele testa a condição antes de escrever isso daqui. Tá? Então ele vai passar aqui por dentro da nossa condicional, por dentro aqui do teste lógico, para ver se isso daqui for verdadeiro, ele vai apresentar o que está aqui no bloco de comandos. Se for falso, ele não vai apresentar nada. Pessoal, na próxima aula nós vamos ver o laço de repetição do while. Se vocês gostaram do conteúdo até agora, compartilhem com os amigos, deixa seu like, aciona o sininho para quando sair a próxima aula vocês ficarem sabendo. Até a próxima aula!